Ok? Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pelo privilégio de nos encontrarmos através da internet. Nós agradecemos pelas horas sagradas do teu santo dia, esse dia tão especial, esse memorial da criação e da redenção. Mais uma vez rogamos a tua presença nesse estudo, que o Senhor venha nos ensinar, nos instruir em toda a verdade, e que ao contemplarmos e meditarmos na tua lei, possamos ver as grandezas e maravilhas do teu poder e do teu plano que o Senhor tem para nós e para essa última geração. Que teu Espírito esteja entre nós aqui, nos conduzindo em toda a verdade e abrindo os nossos olhos e ouvidos à mensagem dessa tarde. É a minha oração e eu acredito que seja o nosso desejo também, em nome de Jesus. Amém. Ok. Eu acho que mais e mais esses nossos encontros, eles estão tendo um formato mais de aula do que um formato de uma palestra ou de uma apresentação. Acho que o objetivo realmente é esse, né? A gente ter uma interação como se fosse uma aula, né? Não uma aula, mas uma conversa, um estudo, né? Um estudo. E então, durante uma aula, um estudo, a gente faz perguntas, a gente quer escutar comentários, questões, respostas, e acho que é importante para o enriquecimento da conversa e do debate, ok? Então, eu queria convidá-los para nós iniciarmos no livro de Daniel, no capítulo 8, para nós fazermos talvez um pequeno resgate daquilo que nós comentamos na semana passada. Daniel, capítulo 8, eu vou ler para nós o verso 26. Daniel 8, 26. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Então a Bíblia nos fala da visão da tarde e da manhã, e o anjo Gabriel diz que essa visão é uma visão verdadeira. Claro que nós sabemos, quando você olha no verso 14 do mesmo capítulo, é a visão das 2.300 tardes e manhãs. Nós estamos falando aqui dos 2.300 anos. E nós estudamos na semana passada que a história de Esdras, que é o tema desse estudo, ela está completamente conectada com os 2.300 anos. Okay? Que é justamente o ponto inicial. Esdras, ele sai da Babilônia em direção a Jerusalém com o decreto de Ataxerxes nas suas mãos. Então, Esdras, ele marca o ponto inicial das 2.300 tardes e manhãs. Então, é uma conexão direta. Nós vimos também que, conectados com os 2.300 anos, com a restauração, né, de Jerusalém, do santuário, existe uma outra profecia de tempo, que são as 70 semanas, os 70 anos, os 70 anos de cativeiro na Babilônia. E vocês lembram que nós comentamos na semana passada que a razão que eles ficaram 70 anos na Babilônia foi por causa da transgressão do sábado da terra. Quando eles tomaram ou pediram um rei para si, durante 490 anos eles não guardaram o sábado da terra. Por isso Deus os levou 70 anos para a Babilônia, para que as palavras de Moisés, de Jeremias, se cumprissem e a terra descansasse os seus sábados. Nós temos aqui algumas outras profecias conectadas com o início dos 2.300 anos. Claro que os 70 anos acabam antes do início dos 2.300 anos. Lembra que nós falamos que houve pelo menos 70 anos de espaço entre a primeira leva que saiu da Babilônia em direção a Jerusalém para construir o templo, sobre o mandado de Ageu, Zorobabel, né, e Joshua.
E ali, então, eles começaram o trabalho. E 70 anos depois, mais ou menos, então é que Esdras sai da Babilônia em direção a Jerusalém. Okay? Então, existe aí um período. O cativeiro acaba com o decreto de Ciro, né? Logo, quando essa primeira leva de hebreus volta para Jerusalém. Okay? Então, existe aí um hiato, né? Um tempo entre a primeira leva que vai, primeira onda de migração de volta à Terra Prometida, e a segunda. Depois nós vamos ver que há uma terceira ainda com o comando ou com a liderança de Neemias. Que Neemias vai e acaba, então, de reparar os muros, né, e as brechas que ficaram nos muros, e as ruas da cidade também. Okay? Então, os 2.300 anos está com... antes de falar sobre os 2.300 anos, nós também lembramos que, conectados com essas profecias dos 70 anos de cativeiro, né, por causa da desobediência dos 490 anos, né, de monarquia, né, e também conectados com os 2.300 anos, existe uma outra profecia que é os 2.520 anos, ou os 7 tempos de Levíticos 26. Inclusive, lá em Levíticos 26 é quando você vê a primeira menção da terra descansando ou folgando nos seus sábados. Então, mais uma vez, nós não podemos desconectar os 2.520 anos dos 2.300 anos, das 70 semanas, dos 70 anos. Ok? Então, queria só colocar isso em seu devido lugar antes de nós começarmos o nosso estudo de Esdras. Esse é um estudo que nós vamos dar uma introdução, já demos uma introdução no sábado passado, nós vamos continuar olhando algumas características básicas desse livro, e aí então tentar trazer para o nosso tempo, né? Quais são as implicações para o nosso tempo. Ok? Algum comentário, alguma pergunta do que nós cobrimos na semana passada? Ok. Então, lembrem que os 2.300 anos, ou a visão das tardes e das manhãs, você encontra 3 decretos no início dessa visão. No terceiro decreto de Ataxerxes, o qual Esdras, né, carrega pessoalmente até Jerusalém, é o decreto que acaba entrando em vigor em 457, e dali então começa a contagem, né, que nós, como adventistas, sabemos muito bem, né, que chega até o outono de 1844. Okay? Então, no começo desse movimento de reforma, né, na história da restauração do templo, você tem 3 decretos. Você tem o primeiro decreto de Ciro, depois o decreto de Dario e o decreto de Ataxerxes. Quando você vai no outro lado dessa grande profecia, você encontra também 3 decretos ou 3 mensagens. A primeira mensagem, angélica, nós sabemos que chega em 1798, com o cumprimento, né, de algumas profecias de tempo, e também de algumas profecias na Bíblia que não são de tempo, como a ferida mortal que é dada a Roma, né? Também esse primeiro anjo vamos dizer, dado o poder esse primeiro anjo no dia 11 de agosto de 1840. E aí, então nós temos a segunda mensagem chegando na história, e então, por fim, 22 de outubro de 1844, você tem a terceira mensagem angélica chegando na história. Então, 3 decretos, 3 mensagens, né, é um paralelo dessa grande profecia das tardes e das manhãs. Ok? Bom, abram comigo no livro de Esdras, o livro de Esdras.
Nós acabamos o estudo da semana passada no começo do capítulo 7. Ok? Então eu vou ler para nós, ou peço que alguém possa ler para nós, do verso 6 até o verso 11. 6 até o 11. Esdras capítulo 7, versos 6 a 11. Este Esdras subiu de Babilônia. Ele era escriba, hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. O rei lhe deu tudo o que ele lhe pedira, segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. No 5º mês, Esdras chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Começou a sua jornada no 1º dia do 1º mês, e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Pois Esdras tinha disposto o seu coração para buscar ao Senhor e cumprir a sua lei, e para ensinar em Israel os decretos e as suas leis. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, instruído nas palavras dos mandamentos e dos decretos do Senhor para Israel. É até onde? Tá ótimo, era até aí mesmo. Então, notem que Esdras tinha cópia dessa carta. Então, ele leva consigo, o rei dá essa cópia e ele leva consigo. Então, algumas coisas que nós precisamos começar a entender aqui é que Esdras ele sai num específico tempo da Babilônia e ele chega num tempo específico em Jerusalém. Ok? E durante esse período, nós vemos que há um grupo de pessoas que vão com ele da Babilônia para Jerusalém. A Bíblia diz que eram os levitas, né? Sacerdotes, cantores, porteiros, os servidores do templo ou os netineus, no 7º ano do rei Artaxerxes. Okay? Então, o que nós vamos fazer hoje é basicamente explorar esses dois pontos. O momento de tempo, né? Eles saíram no 1º dia do 1º mês, chegaram no 1º dia do 5º mês, e também esse grupo de pessoas que foi que acompanhou Esdras durante essa caminhada até chegar em Jerusalém. Ok? Bom, então quando ele sai de Jerusalém, no 1º dia do 1º mês, ok? Acontece algo interessante. Eu queria que vocês olhassem no capítulo 8. Capítulo 8 de Esdras, se alguém pudesse ler para nós o verso 15, do capítulo 8. Ajuntei-os perto do rio que corre para Ava, onde ficamos acampados 3 dias. Quando passei em revista ao povo e aos sacerdotes, não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Pastor, pode ler até o verso 20, por favor. Até o verso 20. Marcos. Marcos, desculpa, Marcos. Assim, convoquei a Eliezer, a Ariel, a Semaías, a Eunatã, a Natã, a Zacarias e a Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Eunatã, que eram sábios. E os enviei a Ido, chefe em Cassifia. Dei-lhes as palavras que deveriam dizer a Ido e a seus irmãos, os servidores do templo, em Cassifia, para que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos 18, e a Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari.
com seus irmãos e os filhos deles, 20. E dos servidores do templo, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles mencionados por nome. Obrigado. Então aqui nós temos bastante nomes interessantes para nós darmos para os nossos filhos, netos, né? Serebias, Asabias, Jesaías, né? Interessante. Mas o que eu quero que vocês anotem aqui é o seguinte. O que acontece? Na verdade, eu vou perguntar para vocês, o que acontece quando ele sai de Jerusalém? E aí no verso 15 diz, ajuntemos perto do rio Avá, ficamos ali acampados 3 dias. Então há uma tardança, ele espera 3 dias, ele sai no primeiro dia, no primeiro mês, só que ele fica acampado ali, pelo menos 3 dias, tentando entender o que estava acontecendo, por que tinha tão poucas pessoas ali. E ele percebe que ali estava faltando gente. O que estava faltando ali? Que fez com que ele enviasse esses mensageiros de volta e tentasse trazer mais pessoas. Levitas. Estavam faltando os filhos de Levi, certo? Tá no verso 15. E dentro desses filhos de Levi, obviamente, aqueles que ministravam no santuário. Mas quem mais estava faltando aí? Foi só os filhos de Levi, os sacerdotes, que eles foram chamar? Os servidores do templo, né? Os servidores do templo estavam faltando também. Então, quero que vocês percebam que o que o verso bíblico, o que o texto bíblico fala é que ali ele não encontrou sacerdotes. No primeiro dia do primeiro mês, ele teve que dar uma esperada, ele teve que tardar. Por quê? Não tinha sacerdotes, não tinha levitas, tá? Ou o número de sacerdotes e levitas eram muito poucos, ele não podia sair sem mais. Mas ali diz, ele não encontrou nenhum dos filhos de Levi, né? E também não tinha quem? Os servidores do templo, os netineus não estavam ali. E aí o que ele vai? Ele manda mensageiros e manda trazer quanto eles puderem. E aí ele traz, né, dos filhos de Levi, aí vem aqueles nomes lindos que nós lemos. E aí o que acontece? No verso 20, quantos netineus que vêm junto dele, né, dos mensageiros? 220. Ok? É interessante, o que o número 220 representa? Alguém lembra? Restauração. Ali, restauração, acho. Por que restauração? Que eu lembro daquela de Jacó, né? Reconciliação com o irmão dele. Muito bem, né? Nós temos a história de Jacó e Esaú, né? Onde ele oferece presentes e ofertas. Ali você encontra o número 220. Que outra história nós podemos jogar aqui? Que representa a restauração, esse número 220. Alguém lembra? Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, né? Não é só uma. Vocês lembram quando que Manassés foi levado ao cativeiro? Quando que começa a maldição de Moisés para Judá? Qual foi o ano? 677. E qual é o ano que Esdras sai com o terceiro decreto para restaurar a Jerusalém? 447.
457. 57. Então, quantos anos se passaram entre o começo da maldição e agora o começo da restauração? 220. 220. Então, mais uma testemunha do 220. Né? Existem outras também. Okay? Tem uma relacionada com a Bíblia King James. Né? Mas, enfim, então eu quero que vocês notem o seguinte. Os netineus, eles são chamados também e eles saem da Babilônia junto com os levitas e os sacerdotes. Okay? Não sei se vocês tinham percebido isso antes. Mas quando eles chegam em Jerusalém, no primeiro dia do 5º mês, quem é que chega lá em Jerusalém? Os 3 grupos. Os levitas, os sacerdotes, né, aí nós, claro, incluímos os cantores, né, os porteiros e os netineus. Nós vamos tentar entender o que esses grupos representam, quem eles representam em alguns minutos. Ok? Alguma pergunta, algum comentário? Muito bem. Verso 21. Diz ali que, então, Esdras, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos... Pois não. Oi, Gui, eu não entendi aquela parte de Jacó com 220. Tu pode repetir, por favor? Sim. Quando houve a reconciliação, que Jacó estava tentando se reconciliar com Esaú, lembra que ele manda presentes? Sim. Né? Uhum. Quando você conta ali, eu não sei se são os carneiros ou os presentes, são 220. Tá. São 220 no seu total. Então, ali Tá, nós vemos então, a reconciliação. Tá. A reconciliação ali, a restauração, né? Vamos dizer assim, da relação de Esaú e Jacó. Tá, agora entendi. Uhum, tá. Muito bem. Então, no verso 21, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Então, quando eles chegam no rio Ava, Esdras proclama um jejum, e há um tempo ali que eles passam na margem daquele rio antes de saírem para a cidade de Jerusalém, terra prometida, terra de Jerusalém. Alguém sabe quantos dias no total eles ficaram acampados, tardando? Aqui eu quero marcar a tardança de Esdras ao sair da Babilônia. Não é mais ou menos uns 4 meses? Bom, o caminho total, sim, foi 4 meses. Eles chegaram em Jerusalém. Mas a minha pergunta é, quanto tempo eles ficaram acampados ali na margem do rio Ava, esperando antes de começar a viagem? 3 dias? Ali nós temos os 3 dias. Sim. Iniciais, mas eles ficaram mais ali. Olhem no verso 30 e 31. Alguém pode ler para nós? Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, do ouro e dos objetos, a fim de os trazerem a Jerusalém, a casa de nosso Deus. Partimos do rio Ava no dia 12 do 1º mês, a fim de irmos para Jerusalém. A boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e ele nos livrou dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Muito bem. Então eles saem de Babilônia no primeiro dia e eles saem do rio Ava, das margens do rio Ava, no 12º dia. Então quantos dias nós temos ali? Nós temos 12 dias. Então o tempo de espera de Esdras para que ele pudesse ter esse grupo de pessoas são 12 dias. Ok? 12 dias. Então, eu quero que vocês coloquem isso no
guardem isso em algum lugar, alguma anotação, porque nós temos o número 12. O número 12 é importante, porque quando nós trouxermos isso para a nossa história e olharmos a história dos mileritas, nós vamos ver esse número novamente. Tá? Ok? Bom, então nós sabemos, de acordo com o verso 9 do capítulo 7, que eles chegaram em Jerusalém quando? Eles chegaram em Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. Certo? Primeiro dia do 5º mês. Então, são 4 meses. Mais ou menos 4 meses de viagem. Então, se nós considerarmos o mês, como a Bíblia nos ensina, profeticamente o mês, ele tem 30 dias. Claro que no calendário literal da época variava 29, 30, 29, 30. Mas profeticamente, quando nós calculamos o tempo, tempos e metade de um tempo, os 7 tempos, os 3 anos e meio e 42 meses, todas as profecias de tempo, nós usamos o mês profético de 30 dias, certo? 30 dias é o mês profético. Então você calcula 4 meses, quantos dias nós temos em 4 meses? 120. 120 dias. Então notem que nós temos 2 números associados com essa viagem que começa no primeiro dia do primeiro mês e acaba no primeiro dia do 5º mês. Nós temos o número 12 e nós temos o número 120. Ok? Então eu quero que vocês enxerguem esses 2 números, o número 12 e o número 120. Tudo bem até aqui? Ok. Bom, agora eu quero explorar esses grupos. Quem representam esse grupo de pessoas, né? Então, abram comigo no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 5. E agora nós vamos ver quem eram os cantores. Porque a Bíblia menciona, né, os filhos de Levi, os sacerdotes, os cantores e os porteiros e os servidores do templo. Quem eram os cantores? 2 Crônicas, capítulo 5. E aqui nós vamos ler a inauguração do Templo de Salomão. E vamos ler aqui o verso 12, se alguém puder ler o verso 12. Todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Gedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes e com harpas, estavam em pé ao oriente do altar, e com ele 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. Então, notem que interessante. Aqui nós temos, mais uma vez, o número 120, associado com sacerdotes. Okay? Os levitas, eu talvez deveria perguntar isso para vocês, né? Mas os levitas, eles foram premiados por Deus para fazer o serviço do santuário. Alguém lembra a razão pela qual Deus escolheu a tribo de Levi? E os levitas lá na adoração ao bezerro de ouro foram os que não se contaminaram, né? Exatamente. Eles não participaram daquela adoração. Exatamente. Então nós temos ali Deus escolhendo os levitas para exercer a função do ministério do santuário. Eles faziam um rodízio, né? Eles faziam um rodízio para alternar as funções. Então, ora, alguns filhos de Levita eram cantores, como nós vemos aqui nesse verso. Né? Os filhos de Levita, os filhos de Levi, eles eram cantores e instrumentistas, né? Tocavam as suas trombetas, cantavam também, no verso 13.
E também nós temos os filhos de Levi, que eram, dentro desse rodízio, sacerdotes, ministravam no santuário de Deus. Ok? E existia uma outra função que eles faziam também. Abram comigo no livro de 1 Crônicas, agora. Eu já abro para alguma pergunta. Livro de 1 Crônicas, capítulo 9. Verso 17 e 18. Primeira Crônicas, capítulo 9, verso 17 e 18. E foram porteiros... Vai, Sandra. E foram porteiros Salum, Acube, Salmão, Aimã e os seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Estes foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Muito bem. Então, nós temos aqui, se você continuar lendo os versos, até o verso 26, diz assim, porque havia naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas. Então, os porteiros aqui, eles eram levitas. Então, além de ser sacerdotes e cantores, os levitas também eram porteiros. Quando você vê lá em Esdras, que Esdras saiu com sacerdotes, levitas, né, os porteiros e os cantores, todos eles eram levitas. Nós entendemos dessa forma? Todos eram levitas. Só que cada grupo tinha uma função específica. É como mais ou menos nós hoje dentro da igreja. Nós temos um grupo de adventistas, como esse grupo, e cada um tem uma função específica. Tá? Uns são pregadores, outros dão estudo bíblico, outros são cantores, outros são diáconos, são porteiros da casa de Deus, e etc, etc. Mas todos são adventistas, todos são levitas aqui, porteiros, cantores, sacerdotes. Só que havia um grupo que não era levita. E quem era esse grupo? Dentro do contexto de Esdras 7:9. Qual era o grupo deles que não era levita? Os netineus? Os netineus. Alguém sabe o que significa netineus? Lá no povo de Israel, quando eles invadiam outras nações, né, para conquistar as terras, esse povo eram aqueles que rachavam as lenhas, ia buscar, fazer o serviço braçal, né, que eles precisavam. Então, eu acho que não somente para o santuário, mas no modo geral, que eles tipo escravizavam aquele povo, né, uma forma de escravizar ou pagar uma dívida. Era mais ou menos isso. Agora, depois, eu não sei mais ou menos o que formou, né? Depois que chegaram na Terra, o que aconteceu? Porque quando eles estavam conquistando, esse era o serviço deles, né? Esse era o propósito. Quando eles não matavam todo mundo, eles faziam esse povo fazer esse serviço para eles. Interessante. Alguém sabe o que a palavra netineu significa? Netineu é servidor do templo. Servidor do templo. É um adjetivo, não é um substantivo. Certo? Quem eram os netineus? O Edivaldo já deu mais ou menos uma introdução. Mas quem eram? Qual é a origem desses servidores do templo? Alguém lembra? Eu não lembro a origem. Eu sei que era um povo que enganou Josué, dizendo que era de muito longe, que eles estavam com medo, por causa que estavam conquistando a terra, né? E estavam matando todos os povos ali.
Então eles fingiram que vieram de muito longe, com roupas muito já gastas, né, pão velho, e enganaram, pediram que fizesse uma aliança com eles. Então, como Josué garantiu que eles não seriam mortos, e aí não pôde mais voltar atrás, tinha dado a palavra dele. E aí, quando eles descobriram, né, fizeram deles rachadores de lenha, eles mesmos se colocaram a serviço, porque para não morrer. E eles eram um povo valente, eram guerreiros, mas se sujeitaram, aceitaram o Deus de Israel para não morrerem. Muito bem, Lígia, isso mesmo. Abram comigo em Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9, nós encontramos essa história. Aqui nós podemos ler, peço que alguém leia para nós, do verso 3 até o verso 9. Ou até o verso 11, do verso 3 até o verso 11, se alguém puder ler para nós. Os moradores de Gibeon ouviram o que Josué fizera com Jericó e com Ai. Usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habiteis no meio de nós, como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Por isso, nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Obrigado. Então, essa é a origem da história desses servidores do templo. Ok? Realmente, eles se tornaram servos. Eles rachavam as lenhas, eles faziam um serviço pesado para o santuário, para o serviço do santuário. Sabe o que o Espírito de Profecia fala sobre esse episódio? Porque o que nós estamos vendo aqui? Eles se colocam como vítimas, né? E eles mentem, eles usam da mentira para tentar encontrar favor em Josué. Dizendo: nós somos numa terra muito distante, mas na verdade eram vizinhos. E aí os príncipes de Israel, eles juraram, porque acreditaram, né? Eu me lembro, nós comentamos há um tempo atrás, dessas pessoas que vêm bater na porta da igreja e dizem: eu preciso de uma passagem de ônibus para ir para ver a minha família, que eu estou há tanto tempo sem ver, por favor, me ajude. Usavam da má fé para tentar extorquir algum favor. E aqui nós vemos isso acontecer. A mentira que eles colocaram, como a Lígia falou, eles eram homens valentes, mas eles se colocaram numa posição de servos, usando a mentira. E o que eles se tornaram no final? Se tornaram servos, se tornaram escravos, né? Então, é interessante, Ellen White fala justamente isso, que eles se colocaram nessa posição, usaram da mentira e acabaram se tornando daquilo ali. Então, bem interessante, algumas lições práticas que a gente pode aprender
desse episódio. Mas eu queria que nós entendêssemos que os netineus, os servidores do templo, eles não são levitas. Eles não são israelitas, eles não pertencem a nenhuma das tribos de Israel, mas eles são gibeonitas. Gibeonitas. Eles são de Gibeon, os moradores de Gibeon. Gibeonitas. E interessante que Josué e os príncipes, eles fizeram um pacto. Olha, nós não vamos matar vocês. E aí depois eles souberam da mentira. E aí eles já tinham dado a palavra. Naquela época a palavra tinha valor, né? Hoje em dia parece que a palavra não tem mais valor. Mas naquela época tinha. Então, eles fizeram um pacto. Só que houve um rei, muito tempo depois, que quebrou essa palavra. Alguém lembra que rei foi esse? Não. Saul. Rei Saul. Muito bem. Sem Rei piedade. Saul. Rei Saul. E nós temos lá no livro de Samuel, nós não vamos olhar essa história, mas no livro de 2 Samuel, você pode olhar, pegar referência só, uma história muito interessante, cheia de enigmas e símbolos para o nosso tempo, para nós entendermos. Em 2 Samuel, capítulo 21, se eu não me engano. 2 Samuel, não. 2 Samuel, isso mesmo. 2 Samuel, capítulo 21. O texto começa dizendo que nos dias de Davi havia uma fome de 3 anos consecutivos na terra. Interessante, já começa interessante. Porque quando você tem fome, é porque você não tem o quê? Palavra. Não tem pão. E se você não tem pão, é porque você não tem o quê? Chuva. Você não tem a semente, ou o trigo. E se você não tem o trigo, você não tem a semente, ou a cevada, o que for. E se você não tem a semente para produzir, é porque você não tem água. Então, você vê aí o ciclo da agricultura, da produção, que é ligado à palavra de Deus que procede da boca de Deus, que não volta vazia. Lembra em livro de Isaías, capítulo 55? Assim como a água e a neve descem do céu para lá não retornam, antes fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia. Então nós temos aqui uma fome de 3 anos. Muito interessante. E Davi consultou o Senhor e lhe disse, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque o quê? Matou os gibeonitas. Que matou os gibeonitas. Não cumpriu, quebrou aquela palavra, aquele acordo, aquela aliança que Israel tinha com os gibeonitas ou os servidores do templo. E aí nós temos uma história interessantíssima, mais uma vez nós não vamos olhar hoje, mas nós temos ali 7 filhos de Saul, descendentes, filhos de Saul, sendo enforcados para apaziguar essa seca. Em troca dessa... os gibeonitas pediram, ok, você quer fazer um acordo? Então nos dá 7 descendentes, 7 filhos de Saul. E eles enforcaram, e um desses filhos foi 2 filhos de Rispa. E você continua lendo a história, você vê o que Rispa faz, e depois o que Davi faz com os ossos desses homens. Ele acaba juntando com os ossos de Saul e... o nome do filho de Saul? Jonatas. Junta os ossos. Muito interessante. Okay? Muito interessante. Então, o ponto que eu quero que a gente entenda é que os levitas representam os adventistas. E os adventistas, eles estão agrupados de forma diferente. Uns são cantores, outros são ministros, outros são porteiros, etc. Ok? E aí nós temos os netineus. Os netineus, eles não são
levitas, eles não são adventistas, eles representam os gentios. Os gentios que foram capturados, ok? Se tornaram servos e obedeciam às ordens dos levitas. Bom, a Bíblia nos fala de um outro grupo de gentios que também obedecem o povo de Deus nos últimos dias, que também são servos ou que são capturados pelo povo de Deus nos últimos dias. Alguém lembra que grupo é esse? Edom, Moabe e Amon? Perfeito. Edom, Moabe e Amon. Abram comigo no livro de Isaías. Eu quero mostrar para você pelo menos 2 versos onde nós podemos mostrar isso claramente, de que nos últimos dias, Edom, Moabe e Amon, eles serão ou representarão o que os gibeonitas representam na história de Josué, na história de Esdras, os servidores do templo. Alguém pode ler para nós Isaías capítulo 11, no verso 10. Nós vamos ler até o verso 14. Qual capítulo, por favor? Isaías capítulo 11, verso 10 ao verso 14. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria e do Egito, e de Pátrios, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. E afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão aos do oriente. Em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. Então, espero que todos nós possamos entender que Edom, Moabe e Amon é uma referência direta ao verso 41 de Daniel, capítulo 11, que é o fundamento da nossa mensagem. À medida que o rei do norte entra na terra gloriosa, Edom, Moabe e Amon escapam das suas mãos. E se eles escapam, eles vão para onde? Você continua lendo, eles vão para o Monte Santo e Glorioso, que é um símbolo da igreja triunfante. Então eles se unem, eles se juntam ao povo de Deus. Aqui Isaías diz que nós, né, a igreja triunfante, todos nós almejamos estar lá, colocaremos as nossas mãos, né, e eles nos obedecerão. Então aqui nós estamos falando, claro, em linguagem figurada, dessa relação que nós vemos no livro de Esdras e os servidores do templo. Então veja que a Bíblia, lá do Antigo Testamento, da história de Josué, ela já vem falando as coisas para os nossos dias. Todos os profetas falaram mais para os nossos dias, tá? E as profecias deles encontram um cumprimento mais perfeito nos nossos dias. Mesma coisa que nós lemos aqui em Isaías. Nós podemos dizer que, de certa forma, essa profecia se cumpriu parcialmente, pelo menos 2 vezes, mas principalmente na primeira vinda de Cristo, a raiz de Jessé foi colocada como um estandarte, foi levantada da terra numa cruz e atraiu todos os povos, assim. Nós sabemos que parcialmente se cumpriu, mas ela encontra um cumprimento perfeito e completo nos nossos dias, nos últimos dias. Ok? Um outro texto que eu queria compartilhar dentro dessa mesma linha se encontra no livro de Amós, no capítulo 9. E se alguém puder ler para nós o verso 11 até o verso
Verso 11 e 12. Tá bom. 11 e 12. Qual é o capítulo, por favor? Amós, capítulo 9, verso 11 e 12. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando-lo das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Então veja só, verso 11 nos fala da missão que nós temos em Isaías 58, restaurar as antigas veredas, levantar os fundamentos de geração em geração, reparar as roturas ou as brechas na lei de Deus e voltar buscar as veredas antigas, os caminhos da antiguidade. E aí no verso 12 diz, para que possuam o restante de Edom e de todos os gentios que são chamados pelo nome. Edom, Moabe e Amon são os gentios que são chamados pelo nome de Deus. Ou seja, Deus possui ovelhas que não são deste aprisco, mas estão espalhadas nesses três grupos, representados por Edom, Moabe, Amon, ou o catolicismo, o protestantismo apostatado e o espiritualismo. Tá? São esses três grupos que representam, talvez a gente podia conectar com Babilônia moderna, que é dividida em três partes. Ah, mas e os muçulmanos, e os hindus? Bom, os hindus são espiritualistas. Os muçulmanos estão representados por Edom também, porque Edom casou com uma das filhas de Ismael. Né? Você encontra isso no livro de Gênesis. Okay? Então, esses três grupos representam as ovelhas de Cristo que não estão neste aprisco e que no momento certo se unirão, serão nós colocaremos as suas mãos, ou seja, eles colocarão a mão na verdade, vão compreender a mensagem e vão ser servidores do templo nos nossos dias. Né? Ok? Então nós temos levitas e netineus. Levitas e servidores do templo. Adventistas e gentios. Dentre os gentios, nós temos três grupos. Edom, Moabe e Amon. Nós temos aqueles que estão no espiritualismo, aqueles que estão no catolicismo e aqueles que estão no protestantismo apostatado. Lembrando do mundo muçulmano também representado por Edom. Okay? Todos aí incorporados. Dentre os levitas, nós também temos grupos. Nós temos os sacerdotes, nós temos os cantores e nós temos os porteiros. Ok? Três grupos em cada. Certo? Agora, alguma pergunta até aqui? Bom. Guilherme, só uma... Não é dúvida, só uma pergunta. Uhum. É lá em Esdras 8. Todos esses que, quando ele saiu, ele passou em revista todos, né? Que daí onde que diz que no verso 15, ele passou em revista e viu que estava faltando ali, que não tinha nenhum dos filhos de Levi. Então, quem eram esses que foram contados? Não eram levitas? Eram das outras tribos? Provavelmente outros israelitas, né? Porque no verso 2 diz que dos filhos de Finéias era um levita, né? Finés foi um sacerdote. Eu não sei se ele era levita, né? Mas ele era... Os sacerdotes, eles eram levitas. Os sacerdotes, eles eram da família de Arão. Pois é. Da descendência de Arão, que Arão era levita. A questão de Finéias, a questão que eu coloco, que eu não tenho certeza se ele era levita, talvez ele seja levita, eu que não lembro, mas Finéias, ele foi dado sacerdócio a Finéias por quê? Porque foi ele que colocou fim na apostasia de Baal Peor. Mas ele era neto, né, de Arão, acho. Provavelmente, eu não sei. Talvez seja, né, da família, né? Mas Deus fez, né, entrou em aliança com Finéias como sacerdote foi por causa dessa que ele colocou fim.
E ao mesmo tempo Arão, lá em Êxodo 32, foi ele que fez a imagem de escultura, né? Então Arão naquela história representa o falso profeta. Lembra em Êxodo 7 que Deus diz a Moisés: tu serás Deus para o povo e Arão será o profeta. Então, ali naquela história de Êxodo 32, Arão representa o falso profeta que coloca aquela imagem da besta para que o povo adorasse e se curvasse à imagem da besta. Nós podemos voltar, Lígia, para tentar responder a tua pergunta? Gui, o Finéias, ele era filho de Eleazar. Neto de Arão, então. É isso? Isso, exatamente, neto de Arão. Tá, então ele era neto de Arão, certo? Ele era sacerdote. Né? Ele era sacerdote. Agora, era Arão da tribo de Levi? Era. Sim. Tribo de Levi. Lá está em 1 Coríntios, capítulo 6, diz, os filhos de Levi foram... 1 Crônicas, tá? 1 Crônicas, capítulo 6, verso 1, diz, aí fala toda a genealogia, né? Aí começa... de Gerson, Coate, Merari, e os filhos de Coate, aí vai, e Arão era dos filhos de Arão, e tudo daqui da tribo de Levi. Ok, então Arão, porque eu me lembro que Arão, os levitas, eles foram abençoados por Deus por terem permanecido firmes na apostasia, mas somente os filhos de Arão é que podiam ministrar no santuário. Sim. Sim. Mas obrigado por clarificar, então, esse ponto. Agora... E uma coisa interessante também, que eu estava procurando a palavra netineu, não achava na Bíblia, né? Aí eu encontrei em Esdras 2, verso 43, os netinins, né? E na linguagem de hoje, em Esdras 2, capítulo 43, em vez de falar netinins, fala os servidores do templo. Isso, Então, são sinônimos, netineus, netinins, em inglês também é nethanins, né? Mais parecido com netinins, né? Então, a questão importante que a Lígia comenta, porque quando você vai em Esdras 8, você tem, então, ali aqueles que saíram, né? E aí você tem os chefes das casas paternas, da genealogia, etc. E Finéias, verso 2, filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Tamar, Daniel, dos filhos de Davi, e etc. Né? E aí, então, ele faz o censo e vê que nenhum dos filhos de Levi tinha, assim, ele tinha encontrado. Então, parece uma controvérsia, né? Como que... parece. A não ser que esse Finéias, apesar que... seja um outro Finéias. Mas aí para ser outro, coincidência, né? O Gerson também, que o filho de Finéias era Gerson. Não, Gerson era o de Moisés, né? Pode ser que seja de outra tribo. Pode ser que seja outro Finéias. Acontece. Não, é que tá assim, lá em 1 Crônicas, capítulo 6, verso 1. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Aí de Coate nasceu Arão, de Arão nasceu Arão e Moisés tal. E de Arão nasceu Eleazar e de Eleazar Finéias. Então, e aí de Finéias? De Finéias Abisua. Então aqui é um outro Finéias. É outro Finéias. Pode ser outro Finéias, porque diz que é filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Tamar, Daniel, dos filhos de Davi, etc, etc. Então, de repente, aqui nós estamos falando de um outro Finéias. Acontece muitas vezes na Bíblia. Então, é um dever de casa aí para vocês e para eu também confirmarmos essa hipótese que esse Finéias não é o mesmo Finéias de Números 25, que coloca fim, né, que é neto de Arão, coloca fim lá na apostasia de Baal-Peor. Porque daí vem a minha questão de que os 144 mil são compostos das 12 tribos, não só levitas. Não, certamente. São 144. Espirituais, né? Espirituais. São tribos espirituais, das 12 tribos de Israel. Então, são israelitas, mas compostos das 12 tribos. Sim, absolutamente. Não são levitas.
Abram comigo um livro de Malaquias. Só um minuto, só para nós voltarmos àquela pergunta anterior teu ali, que está em Números. Tá? Ok. Números 25:7 diz assim: vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, então era o mesmo Finéias. Não, era o Finéias, filho? Não, sim, era o mesmo Finéias. Só que no livro de Esdras diz que Finéias, o filho de Finéias era Gerson. Essa é a dúvida. A pergunta é que se no verso 14, lá em Esdras 8, Esdras olhou e não viu nenhum dos filhos de Levi, supostamente esse Finéias que é contado no verso 2 não era a descendência, né? Não era o mesmo Finéias que nós vemos em Números. Não era levita, no caso, né? Que aqui... tá, você está falando do Finéias eram das outras tribos, né? Exato. Esse Finéias não é o filho de Eli? Não, os filhos de Eli morreram e eles perderam, né, o sacerdócio. Foi para Samuel. Era Ofni e Finéias. Lá era Ofni e Finéias. Mas porque o esse Finéias era, como o pastor leu esse verso em Números 25, era da descendência de Arão, né? E ele foi instituído, Deus entrou, vamos dizer assim, a palavra, se você vai lá em Números 25, você vai ver ele dá o sacerdócio a Finéias pela obra, pelo trabalho que ele fez, né? A questão não é essa, a questão, a gente sabe que Finéias vinha dessa linhagem. A questão era se o Finéias de Esdras 8, no verso 2, é esse mesmo Finéias, né? Porque no verso 14, Esdras olha e não vê nenhum dos descendentes de Levi, dos filhos de Levi. Então, mas nem pode ser, né? Não pode ser o mesmo Finéias, né? Porque isso passou quantos anos? Exato. Está lá na Babilônia. Não, e outra coisa, não fala que foi Finéias, fala o filho de Finéias, Gerson, né? Então não é que é o mesmo filho de Finéias, mas mesmo assim... Mesmo se fosse os filhos, era muito tempo. Mesmo assim, se bem que às vezes a Bíblia fala o filho e na verdade não está falando o filho, está falando o neto, o bisneto, né? Mas mesmo assim, é muito tempo, então eu tenho quase certeza que esse Finéias e Gerson aí que nós vemos não são referência ao Finéias ou à linha levita do sacerdócio que nós vemos lá no livro de Números. Provavelmente é um outro Finéias. Isso acontece muitas vezes. Um outro exemplo que me vem na mente é o 7. Ok? 7. É 7? Acho que é 7. Que fala que... nós sabemos que 7... Deixa eu ver se eu acho o verso em Gênesis. Uma vez eu vi um pastor pregando isso e eu quase puxei os meus cabelos. Porque ele fez uma aplicação completamente equivocada, justamente porque ele se confundiu com o nome Sete, né? Aqui nós temos aqui a descendência de Caim, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não era 7, desculpa, era Enoque. Ok? Enoque. Caim teve um Enoque também. E esse Enoque foi a primeira pessoa que construiu uma cidade. Você encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 4. E esse pastor... Isso. E esse pastor, ele pegou esse Enoque e usou como se fosse o Enoque que foi trasladado para o céu. Então fez uma confusão, a salada de fruta, pegou o Enoque da descendência de Caim, sem saber que não era o mesmo Enoque. Então a Bíblia, várias vezes ela apresenta nomes como Zacarias, né, como o próprio Finéias e outros tantos, que na verdade são... Acontece até os dias de hoje, né? Você tem quantos Guilhermes no mundo? Talvez aqui nos Estados Unidos não tenha tanto, né? É um nome muito estranho aqui. O povo não consegue nem pronunciar direito. Mas Daniel, no mundo inteiro, quantos Daniel você tem e etc. Então,
acontece, né? Acontece bastante. O Gui, só assim esclarecendo, os netineus, então, eles foram chamados depois, eles não foram no início. Ali, quando eles pararam perto do rio Ava, né? Eles mandaram chamar, então, os levitas, que não estavam, e também os netineus, que eram os 220. Então, originalmente não tinha ido netineu nenhum com o povo das outras tribos? Exato, porque eles não encontraram... Veja bem, a pergunta é muito importante. Esse é o ponto de estresse que eu quero colocar. Porque é uma questão que talvez a gente nunca parou para refletir, nunca viu isso no texto. Quando eles tardam no rio e ele faz a contagem, ele não vê o grupo que ele estava esperando. E aí ele manda alguém chamar esse grupo. Quando esse grupo volta, eles voltam com esses 3 grupos. Os levitas, os sacerdotes e os netineus. Então os netineus não estavam ali também. Assim como os levitas e os sacerdotes não estavam. E eles são agregados ao povo. E aí eles ficam 12 dias ali esperando. Fazem o jejum, se santificam e aí então eles prosseguem a viagem. Então a minha pergunta é, no primeiro dia do 5º mês, quando eles chegam em Jerusalém, e eu queria mostrar para vocês aqui, para nós fazermos esse ponto, mostrar a minha tela aqui. O que geralmente nós marcamos o primeiro dia do 5º mês? O dia do 5º mês? Clamor da meia-noite. Clamor da meia-noite. É o clamor da meia-noite, né? Eu vou mostrar para você, para aqueles que não sabem, eu vou compartilhar aqui o meu monitor, para nós finalizarmos nesse ponto. Então, eu espero que vocês tenham enxergado, mesmo que eu enxerguei, de que quando nós chegamos no primeiro dia do primeiro dia do 5º mês, quem é que chega em Jerusalém? Chegam todos. Todos eles. Levitas, netineus e todos os que vieram das outras tribos. Exatamente. Então, esse é o ponto. Eles chegam juntos. Deixa eu ver se eu consigo... Só um minutinho aqui. Ok. Deixa eu tirar esse aqui daqui. Ok, então notem essas 2 linhas de baixo aqui. Na história de Esdras, tá? Primeiro dia do primeiro mês, eles saem da Babilônia, eles esperam 12 dias, então nós temos aqui o número 12 associado com essa viagem, e aí nós temos também o número 120 associado com essa viagem, ou 4 meses. Ok? E eles chegam em Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. Quando nós compreendemos, pelo menos uns 7 anos atrás, 2013, que os eventos do livro de Esdras, eles se alinham perfeitamente com os eventos do ano de 1844, nós percebemos que o primeiro dia do primeiro mês, no ano de 1844, que é também considerado como o primeiro desapontamento, caiu no dia 19 de abril de 1844. Então eu pergunto para vocês, estava Esdras desapontado quando ele fez o censo e viu que os levitas e os sacerdotes, os netineus não estavam ali? Houve um desapontamento.
Então, aqui no 19 de abril, nós temos esse desapontamento também. Okay? Então, faz um paralelo. Houve uma tardança no dia 19 de abril. Olhem lá em Abacuque 2, 2 e 3. Né? Escreve a visão, torna bem legível. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, houve uma tardança. Então, aqui nós marcamos a tardança. O que acontece na história de Esdras? Eles tardam no rio Ava. Por quê? Porque não tem número suficiente. Então, há uma tardança. Tá? Essa tardança, mais uma vez, faz o paralelo. Tá? Nós temos aqui dois números interessantes. Hoje não vai dar tempo de nós olharmos esses números, mas nós temos o número 12 e o número 120. Só para dar uma pincelada nisso. Tá? Número 12. Primeiro, quando você pega essa história de Esdras, de Miller, e traz para os nossos dias, nós vamos ver que o primeiro dia do primeiro mês também se alinha a uma data para nós, que tipifica também uma tardança. Tá? E nós vemos essa data também associada com o número 12. Ok? Além disso, você pega, por exemplo, você encontra o 12 entre o primeiro dia do primeiro mês e o primeiro dia do quinto mês, você pode colocar aqui várias histórias. Por exemplo, você tem as 12 tribos de Israel, representados pelos 12 discípulos, que também são representados por 12 portões na Nova Jerusalém, que também são representados pelos 12 fundamentos da cidade. Quantos fundamentos nós temos aqui nas tábuas de Abacuque? Nós temos 12 fundamentos. Tá? E durante esse tempo, é o tempo em que esses fundamentos eles são restaurados. Que as veredas antigas são restauradas. Tá? Que Deus busca os seus 12, né, entre aspas, discípulos, ou as suas 12 tribos, para restaurarem essa verdade. Várias histórias você começa a jogar aqui. Você tem, por exemplo, os 12 príncipes de Ismael. Ismael também teve 12 príncipes, assim como Jacó. E nós vamos ver que o Islã, mais uma vez, ele é parte dessa história que vai do ponto A até o ponto B. Vou chamar ponto A, ponto B, porque é mais fácil. Né? Nós temos o Islã. Você tem os 12 poços que Jacó não. Os 12 poços que Moisés encontrou na saída do Egito. Em Êxodo capítulo 15, você encontra lá as 12 fontes de água. Então, nós temos a questão da água, das fontes da água, da chuva que traz a água conectada com essa história. E assim por diante, você começa a ver histórias, por exemplo, a filha de Jairo, que tinha 12 anos, que estava morta e ressuscitou. A mulher que tinha hemorragia há 12 anos, a mulher representa a igreja que estava com hemorragia, perdendo sangue, e que foi restaurada. 12 pães, a cesta lá, né? A cesta com 12... Multiplica primeiras 12. As 12 cestas de sobras, né? Daquele milagre, né? E etc, etc. Então, muitas outras histórias. Os 12 meses de Nabucodonosor, quando ele exaltou o coração e acabou virou, né, uma besta do campo, depois de 12 meses que o anjo foi visitar ele. Da mesma forma, você pega esse número 120 e você vai começar a ver conexões nas escrituras com o número 120, e essas conexões são histórias que elas vão te trazer ilustrações do momento que nós estamos vivendo. Porque eu digo para vocês, e agora eu quero acabar com essa pergunta. Na história milerita, o que foi o 15 de agosto? 120 dias depois. Aquele acampamento de Exeter. Muito bom. É chamado o quê? Clamor da meia-noite. Então, nós vemos que no primeiro dia do quinto mês do ano de 1844, foi justamente o clamor da meia-noite.
Então eu pergunto para você, para nós encerrarmos. Nós, independente da linha que você analisar, independente do teu raciocínio agora, eu quero que você pense e reflita sobre isso. Nós estamos vivendo antes do ponto B? Nós estamos aqui? Ou nós estamos aqui, depois do ponto B? O que você acha? Eu acredito que nós estamos antes do ponto B ainda. Porque, o que aconteceu para mim... Eu acho que é depois, é o tempo de tardança. Quando que começa a tardança? A tardança começa aqui, ó. Primeiro desapontamento, né? 19 de abril, exatamente. Nós estamos, ainda não chegamos no clamor da meia-noite. Então, nós realmente estamos no tempo da tardança. Mas nós estamos aqui. Nós ainda não passamos esse ponto aqui. Porque esse ponto do clamor da meia-noite, a gente não poderia também pensar que é o alto clamor, e isso vai acontecer depois do decreto. Não. Tipifica, de certa forma, tipifica o alto clamor. Tipifica. De certa forma. Ele é um processo do alto clamor. De certa forma, sim. Se você olhar por um outro ângulo, e eu não quero entrar nesse ponto agora, por uma questão de tempo, ele se encontra antes do decreto dominical. Por exemplo, se eu colocar a linha de Cristo aqui, se isso aqui for uma linha, se eu coloco a linha de Cristo aqui embaixo, ok? Não é uma linha também, mas é o máximo que eu consigo fazer. E eu marco aqui a cruz com 22 de outubro, por exemplo, tá? E eu marco aqui, vamos pegar 27 com o batismo dele, Anno Domini, AD. Esse marco aqui, que é o clamor da meia-noite, o Espírito de Profecia diz que esse marco é o quê? A ressurreição de... Não. Não. Quase isso. Quase isso. A entrada triunfal? A entrada triunfal. E por que a ressurreição de Lázaro está conectada com a entrada triunfal? É porque ela produziu a entrada triunfal, né? Porque ali foi o selo do milagre, a ressurreição ali, para mostrar essa entrada aí. Porque se não tivesse acontecido essa entrada, né? A ressurreição talvez não poderia ter tido esse triunfal aí. Por que foi o selo da ressurreição? Eu acredito que era para mostrar ele confirmou quem era Jesus, né? Ali foi sim, tudo isso está certo, confirmou, mas como, de que forma, na forma prática, como que eles olharam aquela entrada e tudo isso e levou eles a se prostrarem, adorarem a Cristo? Mas não tem uma profecia dizendo que o Salvador chegaria num burrinho? E quem é que puxou esse burrinho? Lázaro era aquele que estava puxando o burrinho e entrando com Cristo em Jerusalém. Esse foi o clamor da meia-noite, a entrada triunfal. Olha no Espírito de Profecia, eu posso fornecer para vocês a referência. Se alinha com o clamor da meia-noite. Lembra que Jesus disse, se eles não clamassem, as pedras clamariam. Foi um grande clamor, a entrada triunfal. Então, quando você coloca o clamor da meia-noite dessa forma, antes da cruz, e você alinha a cruz com 22 de outubro de 1844, então o clamor da meia-noite ele ocorre antes. Eu entendo. A outra aplicação, se nós alinharmos com o alto clamor, também funciona. Tá? Mas independente da linha, tá? Independente. Vamos pegar essa linha de Cristo aqui. Vamos dizer que a cruz se alinha com o decreto dominical. 22 de outubro. Nós vivemos antes do clamor da meia-noite ou estamos vendo depois do clamor da meia-noite? Antes. Eu espero que todos nós enxerguem que nós estamos vendo antes. Apesar de nós termos sido ensinados, tá, nos últimos meses, de que nós estamos vivendo
durante esse tempo em que nós já passamos esse clamor da meia-noite. Inclusive, nós vimos que houveram predições de que o clamor da meia-noite aconteceu numa data, outubro 13 de 2018. 19, né? 9. 13 de outubro. 13 de outubro. É 2019 ou 2018? 2018. 391,5 dias antes do dia 9 de novembro. E essa interpretação dizemos assim, confirmava a data de 9 de novembro e a data de 18 de julho. Isso aqui não foi o clamor da meia-noite. Isso aqui foi um falso clamor da meia-noite associado com o ano de 977, a história de Jeroboão. Lembram? Aquela falsa festa que ele instituiu no ano de 977, onde ele instituiu sacerdotes que não eram da ordem de levita, do mais baixo do povo, e colocou ídolos em Betel e em Dan para que o povo adorasse ídolos. Lembram daquela história, né? Então, isso está associado com aquela apostasia. Então, o que eu quero que nós saiamos daqui com isso na mente. Nós não chegamos ainda no clamor da meia-noite. Independente da aplicação que nós fizermos. Seja o clamor antes do decreto, ou seja, o alto clamor. Obviamente, no alto clamor não chegamos ainda. Tá? Então, esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, isso é uma coisa que me intrigou quando eu percebi isso. Tá? E eu não tenho, vamos dizer assim, uma clara compreensão ainda do que isso representa. Mas, quando eles chegam aqui no primeiro dia do 5º mês em Jerusalém, que tipifica Exter, o clamor da meia-noite, que tipifica, por sinal, a entrada triunfal, quem é que chega aqui? Os 3 grupos chegam aqui. Os 3 grupos chegam juntos. Ok? Então, eu quero que vocês fiquem com isso. Porque o que nós estávamos entendendo, até um pouco atrás, é que só depois desse marco é que os netineus se juntavam ao povo. Mas, na verdade, de acordo com Esdras, se você vai lá no livro de Esdras, eles são ajuntados durante a tardança, durante o número 12 e o número 120, entre o primeiro dia do primeiro mês e o primeiro dia do 5º mês. Ou eles já estão contados entre o povo. Okay? Mais uma vez, eu não sei o que realmente isso significa nesse momento, mas é uma coisa que me chamou a atenção ao reexaminar essa história no livro de Esdras. Okay? Eu queria levar vocês um último verso no livro de Isaías, no capítulo 66. Eu acho que nós já lemos isso há um tempo atrás, mas eu queria colocar isso novamente para a nossa reflexão. Ok, Isaías Isaías o quê? Isaías 66. Do verso 19 até o verso 21. Até o 22. 19 a 22. Pode ler? Pode ler. E porei entre eles um sinal. É isso, né? Uhum. É um sinal. E os que deles escaparem, enviarei às nações, a Tarsis, Pu e Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão
a minha glória entre os gentios. Anunciaram, né? Não, anunciarão. Anunciarão, né? Anunciarão a minha glória entre os gentios. E trarão a todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei a alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Notem. Porque... Tá ótimo aí. Qual é a oferta que esses sacerdotes e levitas vão trazer para Jerusalém? Notem, eles estão indo a Jerusalém. Jerusalém é o primeiro dia do 5º mês, é o dia que eles chegam em Jerusalém. Qual é a oferta que eles estão trazendo para Jerusalém? De acordo com esses versos. Carros, cavalos, roteiros, hein? Então, verso 19 diz que eles têm um sinal, porém, entre eles um sinal. Que sinal é esse? Qual é o sinal de Deus? O selo de Deus, né? Ah, bom. Tá, então, muito bem. Então, eles têm um sinal. Obviamente, aqui nós automaticamente ligamos com o sábado, sinal de Deus. Com, vamos dizer assim, a contrafação seria a marca da besta. Então, eles têm um sinal de Deus. E os que deles escaparem enviarei às nações. Então, nós temos aqui um grupo de pessoas anunciando a minha glória, a glória de Deus entre os gentios. Então, aqui há um povo que anuncia a glória de Deus entre os gentios. E trarão a todos os vossos irmãos dentre todas essas nações, ou seja, dentre todas essas nações de gentios, Deus tem ovelhas que estão aí, estão lá. E essas ovelhas serão arrebanhadas novamente e serão levadas para onde? Sobre cavalos, né? Sobre dromedários, mulas. Trarão ao meu santo monte. Aonde? Jerusalém. A Jerusalém. Ok? E aí no verso 21, tomarei alguns para sacerdotes e para levitas. Então, levitas e sacerdotes, colocando o que a irmã Lígia tinha comentado, não sei se ela ainda está ali, mas os 144 mil, essa é a pergunta, né? Eles, de acordo com Apocalipse 17, são 12 mil de cada uma das tribos, você tem 144 mil simbolicamente ali representados. Mas aqui nós temos sacerdotes e levitas, são aqueles que ministram no templo, no santuário celestial, de acordo com o livro Primeiros Escritos. E esses, então, trarão uma oferta a Jerusalém. Que oferta é essa que eles trarão? Em quem todos que eles... os vossos irmãos. Exato. Em quem que eles colocam as suas mãos e que obedecerão? Lembra no começo do estudo? Aqui é um símbolo dos gentios, Edom, Moabe, Amon, os servidores do templo. Eles vão ser trazidos como ofertas a Jerusalém. Então, mais talvez uma testemunha de que quando eles chegam em Jerusalém, no primeiro dia do 5º mês, esse grupo já está escolhido, já está arrebanhado. Eles são levados como oferta. Eles são arrebanhados por Esdras antes deles chegarem a Jerusalém. É isso que está no livro de Esdras. Tá. Uhum. Vocês entendem o problema aqui? Porque o que nós estávamos dizendo? Que não, que é só depois do primeiro dia do 5º mês é que então os netineus começam a serem ajuntados. Só que essa interpretação, por mais que faça sentido, se você explorar, não é de acordo com Esdras. O que nós vemos em Esdras é que eles são juntados antes, juntos com
sacerdotes, levitas, os cantores, os porteiros e os netineus, 220, um símbolo da restauração. E aí, então, eles chegam, eles viajam todo o processo para chegar até o clamor da meia-noite em Jerusalém. Se você conecta o clamor da meia-noite com o alto clamor do terceiro anjo, fica fácil de entender isso. Você sabe que o alto clamor acontece depois do decreto dominical, então, quando a mensagem do sábado ela cresce num alto clamor. Agora, quando você coloca esse clamor da meia-noite antes do decreto dominical, como um outro marco, aí você tem que tentar entender como que essa oferta é apresentada, então. Quem são esses netineus? Mas aí a gente teria problema com o espírito de profecia, porque o espírito de profecia, ele falaria, digamos, que o alto clamor acontece depois. Não, sim, o alto clamor acontece depois. Não, e que os gentios, eles vão ser reunidos depois do decreto dominical. Sim, os gentios são reunidos depois do decreto dominical. Por isso que o primeiro dia do 5º mês tem que ser o alto clamor, senão não vai... O primeiro dia do 5º mês... Tem que representar o alto clamor. Tem que representar o alto clamor, interessante. Porque no texto de Esdras, os gentios, eles são reunidos antes desse marco. Sim, e aí tem que ser o alto clamor. Gui, aqui, nesse verso que nós lemos agora, Isaías 66, 19, olha como é que é a sequência, Porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, ou seja, um clamor, tá? Então, essas pessoas vão até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Então, nós levaremos a mensagem do Evangelho para pessoas que nunca ouviram falar de Deus e de sua glória. Ou seja, nós estaremos recolhendo os gentios depois? Não sei. Não, o raciocínio é perfeito, né? Então, você lembra, Edom, Moab e Amon representam essas pessoas que não foram expostos à glória de Deus, à mensagem do terceiro anjo. Não foram expostos à glória de Deus antes. Exato. Ficaram sabendo depois. Exato. Então, lembra quando o anjo de Apocalipse desce, ele ilumina a terra com a sua glória? Essa iluminação é progressiva. Né? Ela vai subindo até iluminar a terra inteira com a sua glória. Então, essas pessoas, esse grupo de pessoas que estão espalhados entre tantas e tantas filosofias, religiões e países no mundo, eles vão ser alcançados. E existe um povo que vai ser usado para levar essa mensagem, a glória do terceiro anjo, a mensagem do terceiro anjo para essas pessoas. Então, o raciocínio é perfeito. E aí trarão essas pessoas ao Monte de Jerusalém. O Monte de Jerusalém é um símbolo de Daniel 11, verso 45, o Monte Santo e Glorioso, que é a igreja de Deus. Deixa eu pensar assim, Cristo entrou em Jerusalém montado num burrinho, de acordo com Zacarias 9:9, já era uma profecia, tá? E aí ele, depois de 3 dias, ele foi morto, certo? Não, depois de 7 dias, né? 7 dias. Isso quer dizer que nós teremos 7 anos para pregar? Ou não. Tempo não é. Time is no longer. More time prophecy. Sem mais profecia de tempo. Esse foi o grande problema que nós incorremos ou nos metemos nos últimos 2 anos. Tá? Nos últimos 2 anos. Na verdade, a questão da marcação de tempo, e eu talvez não tenha defendido isso publicamente ainda, mas eu vou, é o pilar central da apostasia, foi a marcação de tempo. A partir daí, então, Satanás conseguiu fazer o trabalho que ele fazer. Desandou o bolo, a massa do bolo. Então, não tem time, não tem tempo depois. Tá.
Eu perdi um pouco o seu raciocínio para um negócio aqui. Tanto, você quer dizer que os netineus, junto com os levitas, né, até o clamor da meia-noite, eles vão estar reunidos, beleza? Pelo texto aqui, né, de Esdras. E se você está querendo... Exatamente, eu quero mostrar para vocês é que, de acordo com Esdras 7, 8, quando eles chegam em Jerusalém, aqui mostra que todos estão... Eles estão juntos já. Os netineus, os levitas já foram agrupados durante o tempo da tardança e viajaram juntos até Jerusalém. Sim. Aí, né, meu raciocínio agora. Lógico, nós sabemos que a mensagem do terceiro anjo, com alto clamor, nós sabemos que é depois da lei dominical, que vai espalhar para o mundo. Uhum. Então, lógico que esse grupo aí de netininhos aí, aqueles que provavelmente eles fazem parte estão sempre junto do povo de Israel. Eu posso, assim, acreditar dessa forma, né, minha forma de raciocínio, porque tipo, eles estão sempre juntos. Tipo assim, quando eles ficaram, um grupo que está dentro de Israel sempre. Entendo a sua lógica, perfeito. Porque senão pode dar o problema no clamor do terceiro anjo lá na frente, entendeu? Não, mas meu raciocínio pode, assim, eu posso ver dessa entendo. forma, né? Deixa eu tentar fazer o teu raciocínio de outra forma, para depois a gente abrir para algum comentário. O que eu estou entendendo que o Edivaldo está dizendo é que, assim, depois do decreto, nós vamos ter essas nações, esses gentios se ajuntando, sendo agrupados. Porém, antes, inclusive, do clamor da meia-noite, entre o povo de Deus, existem servidores do templo que são ajuntados antes, que representados pelos gibeonitas, que estavam sempre com Israel, que estavam servindo os levitas e os sacerdotes durante esse tempo. E esses sim são ajuntados. Então seria um outro grupo, não representaria os gentios. Lá da frente, exatamente. Lá da frente. Representaria, talvez, pessoas que se convertem, talvez, antes, ou nesse momento, para... E a gente pode ver também... exatamente. A gente pode ver também que sempre tem um grupo de... Vamos comparar de outros, sem ser adventista, sempre está apoiando o adventismo. Entendeu? Sempre tem. Eles não são adventistas, mas eles estão sempre em apoio, sempre tudo isso. Ou seja, são simpatizantes do adventismo. Isso? Exatamente. Então, assim, lógico que... Eu acredito... assim, no meu ponto de vista também, dentro do adventismo, mesmo pessoas batizadas não são adventistas ainda. Sim. Eu acredito um monte. Tu pode ver que as características deles não são de adventismo, entendeu? Você não tem aquela raiz, a filosofia, eles estão lá, batizaram, mas assim, às vezes a filosofia deles é outra. Eu já bato com muito, assim, às vezes, mesmo aqui por aqui eu vejo e a gente vê isso. Então, pode ser que porque sempre o povo de Israel, quando saiu do Egito, sempre teve um grupo de gentios junto com eles. Isso foi até sempre. E eu acredito que dentro do adventismo também pode ser, assim, aí eu falei, pode ser. Eu vou dar um exemplo, Edivaldo, eu vou dar um exemplo para tentar ilustrar o teu ponto. É aquela coisa, eu não professo ter todas as respostas, muito, muito pelo contrário. Eu coloquei esse ponto justamente para a gente refletir. Porque é uma coisa que está no texto, é muito claro. Você olha sim, aqui está bem claro. Está bem claro. Então, assim, um dos números associados a esse tempo de tardança entre o primeiro e o primeiro dia do quinto mês, que nós vimos, né, é o número 12. Existe uma história que talvez ilustre isso que nós estamos comentando agora. Jesus, ele vai até a cidade de Samaria. E lá em Samaria, ele pede água, ele está cansado, com sede, ele pede água. E aí havia uma mulher, uma samaritana, que dá água para beber. E ali acontece um diálogo. E aí Jesus diz assim, vai lá chamar o teu marido para escutar as palavras. E ela diz, não, mas eu não sou casada. E aí ele fala, né? Não, realmente, tu não é casado, tu já teve não sei quantos maridos, aí ele fala 12, vamos ler o texto, eu não lembro direitinho como ele fala. Era 7, era 6, tinha mais um. Ou era 6 maridos e o 7 ia ser Cristo. É João capítulo 4, se eu não me engano, deixa eu ver.
É 4, sim. 4, né? 16. 25. Uhum. O diálogo começa em 16 e vai... Eu sei que eu vi Ó, isso. o É no 21, do que 20, agora não é teu marido. Então, 6. 16. do 10 para frente já começa a contar a história. Sim, começa a contar. Mas ali tem o número 12. Nessa história tem o número 12, que eu não lembro onde é que está. No 18 ele fala, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso sucede com verdade. Exatamente, ela tinha 5, ela teve 5 e tinha mais um, que era o 6. Nós também que o 7, pela lógica, vai ser Cristo, né? O 7 vai ser Cristo. Aí, para mim, isso daí pode ser depois. Junto a mulher. Bom, desculpa, eu acho que eu estou cansado, não lembro. Gui, eu queria falar uma coisa. Sim. Que eu acho que isso aí a gente vai ter que revisar, mas eu estava procurando aqui citação no Espírito de Profecia, mas talvez tu lembre. 21 de julho é dado como decreto dominical. E 21 de julho? Que é a meia-noite, quando foi a primeira vez que Samuel Snow falou sobre... Sim, a meia-noite. A meia-noite. E o decreto, e 22 de outubro, representa o fechamento da Porta da Graça para os mileritas. Eu acho que no momento que a gente coloca o decreto dominical 21 de julho, a gente não tem esse problema. Tá? A gente tem que dar uma revisada nisso. Mas eu acredito que aí fecha exatamente com o livro de Esdras. Porque a gente pode revisar isso aí uma outra hora. Porque aí o decreto dominical em 21 de julho, depois você tem o alto clamor e o fechamento da Porta da Graça em 22 de outubro. Desculpa, eu não me lembro onde é que eu fiz essa relação, mas enfim, o que eu queria dizer, Edivaldo, é que a mulher samaritana, nós sabemos que Jesus, ele disse, não vai aos samaritanos, não vai aos gentios. Mas ali, durante aquele tempo de aliança só com os judeus, Jesus teve contato com a fenícia, teve contato com essa samaritana, e muitas pessoas se converteram aqui. Então, talvez seja uma ilustração disso que o Edivaldo está dizendo, que esses netineus, esses servidores do templo, estejam representados pela mulher samaritana e esses muitos que se converteram na cidade de Samaria durante o período de aliança com Israel, né? Durante essa viagem, vamos dizer assim, de 120 dias. Eu não sei qual foi, eu vou lembrar e eu vou trazer para vocês a relação que eu fiz com a história de Esdras. Mas eu acho que a gente já passou, já estourou o tempo, já tá boa a discussão. É demais. Lembra também que Lei das Nações disse que quando Cristo entrou em Jerusalém pelo alto clamor, disse que apareceram uns gregos também lá, e lá te fala que esses gregos simbolizavam as nações. É muito interessante. E ali em Esdras 8:15, quando eles ficaram acampados, como nós lemos, que aí, não tendo achado nenhum dos filhos de Davi, ele mandou outras pessoas, como se estivesse dizendo assim, ó, como não achou nenhum adventista ali, que eles deveriam estar ali, Exato. Então eu vou chamar outros que alguns adventistas caíram fora, é isso? Exatamente. A Ellen White fala que eles se acomodaram com o estilo de vida babilônico e não queriam voltar. Não queriam voltar para Jerusalém, né? Já era tempo de voltar. Lembra? 70 anos antes eles já tinham voltado uma leva e aquela geração não queria voltar e depois de 70 anos ninguém queria voltar. Nós vamos ver que o primeiro dia do primeiro mês, essa viagem está associada com a data no nosso tempo, 11 de setembro. E ali nós temos a associação do número 12 também. 11 de setembro são 12 anos depois de 1989. Tá? E nós temos essa relação e também, se você conta 12 anos depois de 11 de setembro, você cai no ano de 2013, que foi o ano que Esdras 7:9 foi mais uma vez descoberto.
Então, existe uma relação com o tempo de tardança. Quando nós estudamos, Cristo levanta os seus braços e diz, meu sangue, né? Segura os ventos, porque os meus filhos não estão selados ainda. E os ventos representados por cavalos selvagens, né? Que são representados pelo Islã, em Apocalipse 9. Então, e aí você começa a ver essas relações e se torna, assim, bastante interessante. Tá bom? Mas eu já falei demais. Obrigado, muito obrigado pela participação de todos. Foi bem legal. Acho que já compensou os dois próximos sábados que nós não vamos ter o estudo. Mas não esquece de mandar para a gente os últimos 3 estudos, viu? Que você está devendo. Ah, estou devendo? Tá bom, desculpa. Tá devendo. Um eu nem perdi. assisto, então eu Eu perdi os outros. Tá bom. Vou mandar. Eu pedi os últimos 2 passados, acho que foi lá no grupo, lá no canal, acho que não colocaram ainda não. Tá bom, ainda não. Tem 3 vou mandar pro Júlio, eu tô devendo. Tá bom, gente? Eu sou boa para cobrar. Não, tem que cobrar mesmo, tem que cobrar porque eu me esqueço. Depois eu boto o link lá, que já tem, acho que 2 dos últimos já tá online lá. Foi postado. Tá bom. Depois eu boto o link no grupo. Tá faltando acho que o último e mais o de hoje. Isso. Certo. Então, boa viagem para vocês. Vão com Obrigado. Deus. Obrigado. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado pela riqueza que está contida na tua palavra. Obrigado pela conversa, pelo estudo que fizemos nessa tarde. Pedimos a instrução do alto sempre, que o Senhor nos conduza em toda a verdade, possamos compreender a relação que a história de Esdras tem para os nossos dias, para que nós possamos entender o trabalho que nós temos. Assim como Esdras foi chamado para restaurar a Jerusalém, a soberania do povo, nós também sabemos que somos chamados a restaurar as antigas veredas, a reparar as brechas na lei de Deus, erguer os fundamentos que foram destruídos, e sabemos de tudo isso. Por isso, nós oramos que o Senhor nos capacite, nos dê o poder que vem do alto, que a nossa vasilha se enche de óleo a cada dia, possamos ter não só a lâmpada queimando, mas também uma vasilha cheia de óleo em abundância, para que não sejamos contadas entre as virgens loucas ou nécias ou tolas que não tinham azeite nas suas vasilhas. Abençoa-nos no restante desse sábado aqui, e para aqueles que já entraram na semana, possa nos dar a todos uma boa semana, uma semana de vitória em Cristo. Obrigado mais uma vez por esses momentos e obrigado por escutar nossa oração e atender conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu desligar aqui.